Uau, que maravilha isso, né? Eu entrei aqui e fiquei... Isso, gente, isso aqui é meio de São Paulo, tá? Só que a flor é do tamanho da cabeça de um alfinete. Ah, que interessante. E aí foi ali que começou a minha paixão por micro-orquídea. Aqui tem lupa, gente. É ferramenta que não pode faltar, porque a beleza da micro-orquídea é diferente de uma catleia, de uma flor grande, que você bate o olho e você já vê. Você imagina que uma planta de 1, 2 milímetros, às vezes ela tem 4, 5 cores, ela tem pintas, ela tem formas... Já deu para sentir a paixão do Roberto por micro-orquídeas, né? Pois é, eu também fiquei apaixonado depois desse episódio, depois dessa visita. Eu acabei entendendo mais sobre esse universo vasto, amplo e delicado. Olha, não tem como não se apaixonar. Espero que vocês gostem tanto quanto eu amei. E vocês já sabem, se curtiram, deixa o like, inscrevam-se no canal, comentem, enfim. Vamos continuar com essa troca porque foi por conta de vocês que esse episódio aconteceu. Vamos nessa? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com talvez a maior fera de micro-orquídeas deste país. Olha, quando eu falei de paludário, eu falei que estava buscando algumas micro-orquídeas, muitas pessoas me mandaram mensagens, mas eu queria agradecer imensamente o Renan, que foi o primeiro que me procurou no WhatsApp, falar: Alan, você precisa conhecer o Roberto, já faz alguns meses, e cá estamos com o Roberto. Mas antes de começar esse episódio, eu queria ressaltar o quão interessante é a cidade de São Paulo, porque eu nasci aqui, vivo aqui, desde que eu nasci, 43 anos atrás. Eu ando por essa cidade e não conheço a cidade, né? A gente está aqui na zona norte de São Paulo, perto do Tucuruvi, região que eu não conhecia. Sim. Então eu agradeço demais ao Renan, ao canal Jardim Onírico, porque com ele eu aprendo mais sobre a cidade, e agradeço demais ao Roberto, que nos recebe aqui. Um grande prazer estar aqui e poder mostrar um pouco aí do meu cultivo, um pouco da minha casa para vocês. Então você abre pra gente aí as portas da esperança? Fique à vontade, por favor. Uau, que maravilha isso, né? Bom, eu falei que São Paulo é revelador, diferentinho. No Tucuruvi tem isso aqui, Roberto, você jura por Deus? Esse espaço que eu consegui montar aqui, um espaço um pouco da minha coleção, né? Então foi um pouco E é uma parte, né? É uma parte, né? Então a grande maioria das plantas estão aqui, mas eu ainda tenho uma parte da minha coleção que fica, né? O pessoal chamava de do corredor, né? Onde que fica, né? Algumas orquídeas, o pessoal falava assim que era o meu paredário. Seu paredário? Era o meu paredário. Então a parte do paredário ainda continua na minha casa. Agora a parte das plantas eu consegui trazer para cá, não consegui trazer tudo. E aqui consegui montar um espaço aí bem diverso, aí com várias plantas, orquídeas de várias espécies. Surpreendente, né? Cara, surpreendente. Eu entrei aqui e fiquei... Gente, isso aqui é meio de São Paulo, tá? É zona norte, mas São Paulo, para quem não conhece São Paulo, você anda e não conhece a cidade. Aí eu bati aqui na porta, né? Um portão cinza, como vocês viram. Aí abre, tem esse portal aqui das micro-orquídeas. Isso. Quantas plantas você tem aqui mais ou menos, você sabe? Olha, não tenho um número exato, mas eu acredito que de espécies eu devo ter aqui em torno de umas 2.300 a 2.400 espécies. Uau! Plantas eu já não vou saber te dizer, te precisar. Nossa. Porque dentro da minha coleção de micro-orquídeas, quando eu cheguei em mais ou menos em 1.500, 1.400, eu parei de contar. Tá bom. Por questão de sanidade, né? Sanidade mesmo. E gastar tempo com o que importa, né? E aí, no caso já das plantas que eu comercializo, eles vão dar em torno de 600, 700, 800 espécies, né? Porque eu não comercializo plantas todas nacionais, só plantas estrangeiras. Ah, tá. Por que essa decisão? É uma particularidade minha, né? Então, porque justamente a questão assim das plantas nacionais hoje, principalmente no que a gente diz a respeito de micro-orquídeas e as plantas mais exóticas, elas ainda não são reproduzidas em laboratório. Tá. E eu prefiro trabalhar somente com o que é reproduzido em laboratório. Tá, entendi. Então, com DNA preservado, perfeito.
E você começou, você é um excelente comercial, né? Mas é uma carreira como representante comercial, enfim, estratégia que você me falou. Conta um pouquinho de como foi esse início, há quanto tempo você cultiva? Na verdade, começou assim, foi a parte comercial que me levou a ter um hobby, né? Tá. Na verdade, né? Eu comecei, por volta quando eu tinha uns 18 anos, 17 anos, eu comecei a ter problema de pressão alta. Nossa, que Você cedo. tem uma ideia. Cedo, hein? 18 anos, de vez em quando tinha que tomar um sublingual. Tá. E aí eu falei, não, tenho que achar alguma forma de descarregar essa energia toda da parte comercial. E aí eu comecei a criar peixes. Tá. Cheguei a ter 500 aquários em casa. 500? Eu trabalhava com killifish, é um ramo de peixes bem específico, Que né? legal. Exóticos. E aí depois eu comecei a brincar com orquídea. Mas era algo nada sério. E em 2020, mais ou menos, 2020 eu comecei a mexer mais de uma maneira um pouquinho mais séria com orquídea, né? E aí a coisa ela foi crescendo cada vez mais, mas foi muito mais como um escape, né, do dia a dia, a gente conseguir desligar a tomada ali, né, para a gente começar atrás de um hobby, desligar do comercial e deixar aquela energia toda, né, baixar para a gente poder ter uma vida normal, né? E desde sempre com orquídea, foi micro-orquídea ou era orquídea no geral e hoje você especializou? Não, eu comecei com orquídeas como todo mundo, né? Começa os híbridos, as catleias grandes, né? Que na verdade, minha paixão quando eu cultivava catleias eram as catleias híbridas, né? Então eram justamente os híbridos antigos, né? Então que eram flores que eram maior do que uma palma de uma mão, né? E aí depois, com alguns amigos, tinha um amigo lá que tinha um orquidário em Embu das Artes, né? O Rafael. E o Rafael, eu sempre ia lá, toda vez. E lá eu encontrei alguns outros amigos, né? E um deles era o Mário Shirafuji. Ele me presenteou com uma Barbosella Mierce. Então, uma Barbosella, depois a gente... Isso que ano foi? Isso foi tem mais ou menos uns 14 anos, 13, 14 anos. Uns 14 anos. E aí é uma Barbosella, mas dentro dessa touceira de Barbosella tinha uma outra planta. Eu percebi que tinha uma outra coisa que era totalmente diferente. E aí eu peguei e separei aquela plantinha, plantei de uma outra forma, que eu falei, ela vai crescer, né? Não, ela já era uma planta adulta e ela floresceu. Olha só. E quando ela floresceu, eu fiquei assim... Encantado com isso, porque era uma mini catleia. Mini catleia? Se você olhar o formato depois da Platystelia oxyglossa, a flor, ela lembra muito uma catleia. Só que a flor é do tamanho da cabeça de um alfinete. Interessante. E aí foi ali que começou a minha paixão por micro-orquídea. É por isso que eu vi uma lupa ali agora há pouco? Essa daqui é ferramenta... Aqui tem lupa, gente. É ferramenta que não pode faltar. Para você ter uma ideia, em toda exposição que eu monto as exposições de micro-orquídeas, eu sempre deixo 1, 2 lupas para o pessoal poder apreciar, porque a beleza da micro-orquídea é diferente de uma catleia, de uma flor grande, que você bate o olho e você já vê. A beleza da micro-orquídea você vai descobrindo quando você começa a se focar nos detalhes. Que legal, interessante isso, muito legal. Você imagina que uma planta de 1, 2 milímetros, às vezes ela tem 4, 5 cores, ela tem pintas, ela tem formas de labelo totalmente diferentes. Então a micro-orquídea, ela te encanta por isso. E ela te encanta por isso e ela também dá a possibilidade, né? Eu vejo esse paredão aqui, tem centenas aqui. Porque o tamanho também favorece a gente ter várias, né? Sim, sim. Hoje, dentro de São Paulo, né, o que a gente sempre fala, né, os espaços cada vez vão ficando menores. Não é só São Paulo não, né? Acho que no mundo inteiro, né? E isso facilita, né, você ter uma coleção de micro-orquídeas, né? E o tamanho delas, né, facilitam muito você num pequeno espaço de 1 metro quadrado. Às vezes você consegue ter 50, 60. Eu conheci um amigo que ele tinha um orquidário dele, ele tinha 1 metro por 1 metro. Então 1 metro quadrado de área. E ele tinha mais de 500 espécies. 500? Nossa, que maravilha. Isso aqui é um dendróbio ou não? Isso é um dendróquilum. 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 Olha, eu vi, porque pela inflorescência, né, aqui parece um dendróbio,
Mas essa é uma microorquídea também. Isso a gente já não considera uma microorquídea. Tá, isso que eu ia perguntar, porque eu tô vendo umas plantas aqui um pouco maiores, e aí não é tudo microorquídea, é isso? Não, porque a microorquídea, normalmente, o que a gente considera como sendo uma microorquídea? A microorquídea, ela não é a flor pequena, então como uma planta como essa daqui, ó. A flor, ela é pequena, né? Então aí ela tem menos de 1 centímetro, né? Só que a planta, ela já é grande. E para que ela seja considerada uma microorquídea, ela tem que ser a planta pequena e a flor pequena. Não somente a flor ser pequena, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para vocês de alguma coisa que esteja florido aqui próximo, né? A gente olha para uma planta como essa, né? A gente vê toda a planta, né? Mas o que a gente considera é a flor, né? Então olha o tamanho da flor. E o que a gente leva em consideração é o pecíolo e a folha. Então ela tem menos aí de 6, 7 centímetros. Então isso daqui, apesar do conjunto ser desse tamanho, isso daqui é uma microorquídea. Claro, você espalhou também já. É uma folha, é o que você conta, é a folha e a pecíolo e flor. E a pecíolo e a flor. Tá, que legal. Então essa que é a grande diferença e onde que o pessoal normalmente confunde um pouco, né? Então apesar de se autodenominar Roberto Martins Microorquídeas, você também vende sim, orquídeas não micro. Porque o que aconteceu, né? Quando eu comecei, um pouquinho da minha história com microorquídeas foi mais ou menos assim. Quando eu comecei a me apaixonar por microorquídeas, você começa a comprar desenfreadamente tudo que aparece na tua frente. A obsessão tá junto do colecionador, né? Eu não sei se isso é similar com os outros, né? Mas é normalmente isso. Temos probleminhas. Você começa, você fala, nossa, essa é minha paixão, e você começa a comprar. Vai. Só que aí começa as orquídeas a morrer, né? Quer dizer, morrer não, né? Porque a orquídea não morre, você sabe disso, né? Não, me conta. A orquídea não morre. Ela eleva? Não, a gente que mata. A gente que mata. Tá bom, justo. E aí você começa a matar muitas orquídeas. E aí você vai buscar informação. Só que é um grande problema. Essa informação, ela não é compartilhada. Tá. Informação de cultivo é compartilhada a parte que você vê na internet, que a gente estava falando um pouquinho, taxonomia, tudo, mas você não tem a parte do cultivo. Tá. E aí o que acabou acontecendo? Perdi muita planta, matei muita planta, perdi muito dinheiro. E aí eu cheguei no momento que eu falei assim, peraí, alguma coisa está errada. Por quê? Por mais que a gente veja isso daqui como uma planta, isso é um ser vivo. Certamente. Né? Claro. E muitas vezes o cultivador ele tem aquela coisa, eu comprei uma planta, se ela morrer eu vou lá e compro outra. Só que isso daqui é um ser vivo. Certamente. E aí eu falei, não, eu tenho que aprender a cultivar. E respeitar mais esse ser vivo. Claro. E aí foi até que eu cheguei no momento que eu aprendi. E aí um dos compromissos que eu tive comigo mesmo, né, foi justamente a partir do momento que eu aprender, eu vou divulgar isso. Legal. E aí tive tem um canal no YouTube. Pode falar qual que é o canal? O canal Roberto Martins Microorquídeas, é o Roberto Martins Microorquídeas. O Instagram já é o Orquidário Roberto Martins, mas ali eu passo dicas de cultivo, ou mostrando como se cultivar as plantas. E com isso, com o canal que eu comecei a ter nas redes sociais, no Instagram, Facebook e mesmo no YouTube, o pessoal começou a pedir plantas. Roberto, mas você tem essa planta? Pô, você queria comprar essa planta, tal. E ali... Você vira uma referência, né? Foi justamente isso. E ali foi onde eu comecei a buscar alguns orquidários, alguns parceiros, e ali eu comecei a comercializar a planta. Então começou daí. Entendi. Essa comercialização de planta. Entendi, muito legal. E acho que a gente fala muito no canal sobre a generosidade dos convidados que dividem o que eles aprendem ao longo dos anos. Porque do que adianta você daqui, sei lá, 60 anos não estar mais neste plano, que você é um cara jovem ainda, e não passou para adiante o que você sabe e vai junto com você. Então, eu agradeço muito a todo mundo que passa por esse canal e que deixa os seus aprendizados. Isso me emociona porque é assim que a gente leva adiante, né? É assim que a gente vai trazer novas gerações, né? O Renan, que tem 18 anos de idade,
que indicou a gente vir aqui. Obrigado, Renan. É um cara que, puta, louco para aprender, louco, né, devorar. Claro, tem muita coisa na internet, tem muito livro legal, mas ouvir do cultivador, ouvir de quem tem a mão na massa e que não tem miséria para falar do que aprendeu nos anos que se precederam, que vale, né? Então, obrigado. Eu acho muito importante isso, porque até colocando como adendo isso, quando a gente começa a passar o conhecimento adiante, isso eu acho que é muito importante, porque você também começa a esvaziar um pouco a sua mente, né? E ela abre para novas coisas. Então, quanto mais você ensina, você mais aprende. Porque, na verdade, quem aprende mais somos nós. E é realmente isso. Quanto mais você ensina, quanto mais você passa essa informação adiante, você aprende. Então, o grande ganhador disso tudo somos nós mesmos. Somos nós mesmos, exatamente. Pode parecer egoísta, mas não é. Porque, na verdade, é generosidade e a gente vai, com isso, evoluindo juntos. O papo tá bom, mas eu quero ver isso aqui, não no detalhe, porque aqui tem muita coisa, mas eu queria que você trouxesse aqui o que te chama atenção nesse trecho aqui, assim, por exemplo. Nesse trecho, eu vou te mostrar uma planta que para mim é uma planta que entrou na minha coleção faz pouco tempo, mas é uma planta muito bacana, que é uma planta que não é muito comum, né, só nas pessoas aí que têm algumas coleções, né, porque na verdade o orquidário, que o Roberto Martins, ele é muito mais especializado em orquídeas para colecionadores. Tá? Não são a questão das flores, né, ou plantas floridas, mas sim plantas para coleção. E essa daqui é uma Celogine, ela se chama Celogine ingrassata. Ingrassata, né? E qual que é a particularidade dela? Essa folha é vermelha. Bem bonita mesmo, meio cobreado, né? Ela é cobreada, ela é vermelha, né? E é uma flor bonita também, o detalhe da flor, né? Também é muito bonita. Mas o que chama muito mais atenção é esse bulbo avermelhado e a folha avermelhada também. E, por exemplo, quanto que é uma planta dessa para colecionador? Olha, hoje uma planta dessa, ela vai ficar em torno de R$300. R$300, tá. É uma planta que ela realmente é uma planta um pouco mais rara. É um pouco mais rara e por isso tem um preço. Tem um preço. E aí, por exemplo, vamos dizer, eu não sou colecionador, mas eu estou me iniciando, adorei o teu canal, você é super didático e quero comprar com você. Ok. O que você tem para oferecer para o leigo? Assim, uma planta de entrada das micro-orquídeas. Vamos falar, uma de micro-orquídea e uma não micro. O que você falaria? Primeiro, te devolvo a pergunta. Me devolve. Onde você vai cultivar suas plantas? E se você já cultiva orquídeas? Vou inventar uma persona aqui. Eu vivo num apartamento. Correto. Numa varanda. Correto. Tem uma varanda boa, que bate um vento razoável e quero pendurar elas na rede, essa rede que tem nos apartamentos para evitar queda de criança e gatos. Tá, então ela não tem vidro. Não tem vidro. Não tem vidro, ela é aberta. Então, o que eu indicaria? Plantas de clima mais seco. Mais seco, tá. Seria muito mais... A entrada é os dendróbios. Dendróbios. Tem um exemplo aqui? Não. Isso daqui é uma droquília, né? Mas é chamado como dendróbio, né? Hoje está classificado como dendróbio. Elas são plantas da Austrália, né? Austrália, Nova Zelândia. E aí essas plantas, elas são plantas de regiões mais secas. Então todas essas que estão aqui, ó, por exemplo, isso daqui também é um dendróbio, Pachyphyllum. E essas plantas são de regiões um pouco mais secas, ó, uma droquília, né? Então são plantas que vão se adaptar muito mais fácil a esse tipo de ambiente. E por exemplo, aqui, qual que é o regime de rega deles? O regime de rega, se você escrevendo dessa forma, o que seria interessante? Todos os dias de manhã, você borrifar elas, só borrifar. Spray. Não precisa, eu quero fazer uma rega mais forte. Uma vez por semana você faz uma rega mais forte e todo dia você dá uma borrifada. Tô vendo aqui algumas com tricomas. Olha isso aqui é tricoma puro, ou seja, ela é adaptada para a região seca. Lembrando aos telespectadores, meus queridos e queridas, que o Platycerium também tem tricoma exatamente por conta desse sistema que é para absorver umidade, orvalho, proteção ao sol, no caso dos Platycerium.
Isso aqui é uma graça. Isso é um dendróbio também, um dendróbio senile. Então vocês vejam aqui, ó, isso aqui também é um dendróbio, né? Então isso já é um dendróbio também. Então todos esses dendróbios, a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria dos dendróbios pequenos, eles são de regiões um pouco mais secas. Isso aqui é uma micro-orquídea ou não? Não, ele fica maior. Fica maior, né? Ele tem um grande ali, ele fica um pouco maior. Fica, né, sim. Ele vai ficar mais ou menos desse tamanho. Tá, então isso aqui é um filhote. É um filhote, vamos dizer. Então, para quem quer começar com uma planta pequena e ela vai se desenvolvendo com o seu cultivo, é uma bela dica. Sim. E qual que é a faixa de preço de uma planta dessa? Vai ficar entre 70, 80, 90 reais, já vai mais depender acessível. da espécie, né? Aqui? Pode ser, pode ser. Não, uma curiosidade que a gente fala, bem bacana disso, acho que é interessante a gente falar, isso daqui. A gente chama, por que droquília, né? Então, eles hoje são dendróbios, né? São dendróbios, classificados como dendróbios, mas são droquílias. Mas qual que é a grande diferença que existe de um dendróbio para uma droquília? O rizoma, então toda planta tem o rizoma ali, que é o rizoma rastejante, só que as droquílias, elas não têm bulbo, e nem pecíolo, nem pseudobulbo. A folha sai diretamente do rizoma. Do rizoma, como uma samambaia. Como uma samambaia. Então, o que é interessante nas droquílias, né, por isso que eu gosto de chamar de droquílias, porque elas têm esse diferencial. Ela não tem bulbo e nem tem pecíolo. A folha, isso daqui são folhas. Ela sai direto do rizoma. Que legal. É uma curiosidade, um negócio bem bacana aí. Das droquílias, né, ou dendróbios também, né? Que legal, que legal. Então, bom, e, por exemplo, eu estou com essa planta já comigo há um tempo. O que você faz de fertilização, por exemplo? Fertilização, tá? O que é interessante, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito de fertilização. O que é fertilização para você? Dar uma vitamina para ela de tempos em tempos, porque ela não está na natureza, então ela não recebe os detritos ou o cocô do passarinho ou uma decomposição que ajude ela a se alimentar. Eu só dou água com cloro, então eu tenho que dar uma vitamina para ela de tempos em tempos. Isso é o que a adubação faz, correto? Certo. Só que muitas vezes o cultivador, ele imagina que a adubação vai corrigir erro de cultivo dele. Ah não, aí você atrapalha, né? E esse é um grande problema, né? Então é isso que a gente tem que desmistificar um pouco. A adubação, ela só é um complemento alimentar. Então, normalmente, a adubação para as micro-orquídeas eu faço a cada 15 dias. Sempre dose, né? Na maioria dos adubos, né? Então, você vai utilizar metade ou um terço da dose recomendada. A não ser que seja um adubo específico para micro-orquídeas. Já está balanceado. Já está balanceado. Mas não sendo um terço ou metade da dose recomendada a cada 15 dias. Porque uma coisa importante, adubo não corrige erro de cultivo. Isso é importante. Ele é complemento puro. É só complemento alimentar. Perfeito. E aí, o que é um NPK 20-20-20, 10-10-10? O que você faz? Arroz, feijão e carne. 20-20-20. Arroz, feijão e carne, boa. É verdade, isso mesmo. Legal, bom saber isso geral. Porque dependendo muitas vezes do adubo, né? Então o que é importante a gente também criar o hábito de ler, né? Porque muitas vezes assim, você tem um adubo que ele custa R$10, ele é um 20-20-20, tá? E você tem um adubo que ele é R$25, R$30 ou R$35. Ele é um 20-20-20, o NPK, mas micronutrientes. Então, o que é interessante? Invista um pouquinho mais. Esses 10, R$20 vai fazer uma diferença muito grande para a planta. Porque muitos desses macronutrientes, vamos dizer assim, a planta só assimila se tiver o micronutriente presente. O Emerson Salviani, lá da NutriGarden, fala muito sobre isso, de a gente colocar também micronutrientes nessas adubações, porque, exatamente, ela é um viabilizador de que o NPK seja bem recebido, né? Absorvido. E para quem não conhece, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Que é aquelas os três números, né? 20-20-20, às vezes tem 4-14-8, enfim, depende do cultivo, depende do que você busca, é isso. Mas o que o Roberto está trazendo é algo, vamos dizer, coringa, né? Então você tem lá uma adubação a um terço do recomendado, um 20-20-20, pode ser Peters, pode ser Forte, pode ser o que for, desde que você regule bem isso e faça uma adubação quinzenal. Legal. Curiosidade, aí realmente eu vou fazer a pergunta do leigo para micro-orquídeas. Se eu colocar uma bolinha de osmocote,
Tá. funciona? Osmocote, sim. Tá? Porque o osmocote, quando você regar, então de repente você colocar ele próximo, né, aqui no que eu imaginei. substrato, no esfagno, onde tem um pouquinho de esfagno ali, porque ali quando ele for regar ou ficar úmido, vai haver aquela troca, né, e ele vai acabar indo para a planta, né, a planta vai acabar se beneficiando disso. Roberto, eu acabei de me ferrar. Porque o Paulo até agora não usava osmocote. E agora ele vai querer usar osmocote. E osmocote é caro. Não. Não? O meu é caro. Me fala onde eu compro barato. Vamos lá. Não, não é caro, tá bom. Aí é o custo-benefício. O produto é bom. O produto é bom. O que é o osmocote, pessoal? É uma bolinha, vocês vão ver imagens aí, e ela é de liberação hiperlenta. Então tem a liberação de 6 meses, 12 meses. 9 meses. 9 meses, enfim. 3 meses. Depende. No Brasil tem o Basacote. Osmocote é uma marca americana, então é patenteada lá. E é comprada facilmente no Brasil, Mercado Livre e tudo mais. E você compra, vamos dizer, 400 gramas, você vai ver o preço, putz, é um impacto, mas ele é muito eficiente, ele é uma liberação muito lenta, ele é então um produto de custo-benefício muito bom. Então, assim, o desembolso, às vezes ele pode assustar, mas o custo-benefício compensa. Compensa, é isso. Então, tem opções aqui, eu vou deixar links para vocês aqui embaixo, vale a pena, eu uso bastante, sobretudo para platicério, eu coloco lá uma trouxinha no meio do esfagno e deixo lá por ano inteiro. Então, essa coisa do cada 15 dias com o osmocote no platicério, eu não preciso tanto fazer isso a cada 15 dias. De vez em quando eu faço um foliar, eu jogo uma coisinha lá com micronutrientes também, enfim. E o osmocote, ou Basacote, ele tem NPK e micronutrientes. Sim, ele já é mais completo, né? Mais completo. Muito legal. Olha, a gente está aqui na primeira porção do orquidário dele e a gente vai andar um pouquinho mais. Você tem mais alguma coisa aqui que você chame a atenção? Fala, putz, para iniciante que tem agora a varanda fechada e eu consigo manter uma umidade. O que eu posso ter de planta? Aí o teu leque abre. Bastante. Abre muito. Porque orquídea gosta de umidade no geral, né? Sim, sim. Porque o grande problema, o grande vilão disso tudo é o vento. Que o vento, ele rouba toda a umidade da planta. Então, quando você tem uma varanda que ela é fechada, aí o teu leque abre. Porque a umidade, a gente acaba não percebendo muito. Mas para a planta faz uma diferença enorme. Faz. Né? Então aí você já entra com vários outros gêneros, né? Então você vai entrar com Pleurotalis, a Pleurotalis de uma forma geral, você já consegue ter alguns Pleurotalis, só controlar um pouquinho na luz. Me mostra qual que é esse, que eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Então vamos lá. Sou leigo, vamos Roberto. Quando a gente fala um pouquinho, né, de Pleurotalis, você tem vários tipos de Pleurotalis. Esses daqui são Pleurotalis de fora do Brasil. Tá? Todos eles são Pleurotalis de fora do Brasil. Então, Pleurotalis de uma forma geral, eles gostam de um ambiente mais úmido. Então, esses até que estão aqui do lado já são plantas da minha coleção. Aqui. Já são todas plantas da minha coleção. São plantas que elas gostam dessa umidade. Elas não são tão exigentes com relação à luz. Então, não precisa ser um ambiente tão iluminado. Mas o que é importante? Ela ter essa luminosidade. Então vamos colocar aqui, olha. Esse daqui já é uma ciantera, né? Então olha aqui, ó. Que linda. A floração dela. Normalmente, esse tipo de planta, ele na natureza, ele fica embaixo da copa das árvores. Ou do meio para baixo. Então ele já não tem tanta iluminação. Então numa varanda, que onde você possa ter um pouco de umidade, a maioria dessas plantas já vão se desenvolver muito bem. Que legal. Só não aquelas muito exigentes, né, com relação à umidade, que já é um outro grupo, mas a grande maioria você consegue. Até mesmo, né, plantas que são um pouco mais exóticas, né? Como essa daqui. Mas ela é só raiz. Isso. Isso é... Nossa, que diferente. Isso é uma quiloquista. Tudo raiz e aqui a folhinha. Essa folhinha, na verdade, ela acaba aparecendo quando a luminosidade dela está baixa. Mas ela é uma flor caduca, ou seja, ela cai. Folha caduca. Ela acaba caindo. Ela acaba caindo. Então você pega, olha, pode ver que algumas têm, mas outras não.
Tá. Né? Então, o que acaba acontecendo? Ela só é um suporte para ela, depois ela cai. Ela não dura mais do que 1 ano. Que legal. Né? Então, e esse tipo de planta, muito pelo contrário, o que acaba acontecendo muito com o cultivador? Ele vê uma planta dessa, nossa, essa planta é delicada, vou cuidar dela com bastante carinho. Então, deixa vou Nutella, deixa Nutelinha. Vou Nutelinha para ela, vou dar alimentação para ela, vou regar toda hora, vou fazer isso. E o que acaba acontecendo? Você mata a planta. Claro. E é uma planta extremamente rústica. É. Então, o que ela gosta? Ela gosta de luz e umidade ambiente. Tá. Só. Gosta de água direto. E a água direto, ok. Mas, assim, você não pode ficar molhando ela todo toda santo hora. Dia. É. Né? Ai, minha fofinha, linda, Então, vou te dar aguinha. Porque você vai só regar ela quando ela tiver sede. Tá. E como você vê que ela está com sede? A cor da raiz. Não então, quando a gente olha a cor da raiz, ó, você pode ver que ela está levemente esverdeada. Então, ela está hidratada. Tá. Quando você bate o óleo, que ela está branca, branca ou cinzão, começa a ficar branca, ó, você pode ver, elas estão todas verdinhas, porque eu reguei ontem. Essa raiz, então, está mais seca. Está mais seca. Está mais seca aí. É justamente isso. Você começa a olhar aqui, ó. Você vai ver que esse lado, ele está mais úmido. E esse lado, ele está mais seco. Vamos fazer um negócio aqui ao vivo? Vamos lá. Não tem, você tem o borrifador ali? Tenho. Aqui, vamos fazer. Quem é bom, mostra ao vivo. Ó. Tá mais esbranquiçado. Quando o Roberto colocar aqui, jogar aqui. Ó como já vai absorvendo e vai mudando de cor. É isso. É instantâneo. É instantâneo. Então, a planta te responde, ela fala o que ela quer, né? É isso. Quando chegar no final do dia, mais ou menos, e ela estiver levemente branca, eu preciso regar novamente. Tá. Agora, é o inverno, é um tempo que está mais úmido, ou choveu bastante, não vou precisar regar. Mas o inverno é mais seco, mais frio, mas evapora menos, é isso? Normalmente é isso, porque é seco, você tem luminosidade, mas qual que é o grande problema do inverno de São Paulo que está ocorrendo agora? Ele é frio e seco, bacana? Só que agora o inverno nosso está quente e seco. E seco, Esse é o grande problema do inverno de São Paulo que agora está acontecendo. Então, normalmente no inverno normal, né, ele demoraria mais tempo para evaporar, mas agora não, agora a gente está tendo que regar com muito mais frequência no inverno. Ó, o papo tá bom, tá uma maravilha isso aqui. Tem muito mais para explorar, mas este episódio chega ao fim. Se você gostou, dê o like para o Roberto, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Tem mais para vir, então não se preocupem, os ansiosos. Faltou a parte de trás, tô vendo um monte de coisa. Calma, vai ter, gente, vai ter. Muito obrigado, Roberto, pela tua abertura. Obrigado por ter nos recebido aqui, de novo, um surpreendente espaço, e a gente não explorou metade dele, porque faltou outro corredor, enfim, papo bom, vai assim, rápido. Então, inscreva-se, curta, compartilhe. Se você curte a camiseta do Jardim Onírico, o link está aqui embaixo. Se você quer conhecer mais o Roberto, os links estão aqui embaixo. E até a próxima. Tchau!